viver minha vida, noite e o amanhecer. Quando sabes antes o sopraria, tu é grande, tu me diz isso, tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti tem. Boa noite, amados irmãos, irmãs, caro ouvinte. Chegou mais um programa, mais uma noite do quadro Cristo, meu Mestre. Para você que nos acompanha, que está nos ouvindo, caro irmão, irmã, essa noite temos um assunto importantíssimo, assunto relativo aos anjos, relativo à proteção dos anjos. É um assunto que, aprofundado, ele daria assim, muito mais extensão, né? Sobre hierarquia e outras coisas, nós traremos futuramente em outro quadro. Hoje, estaremos enfatizando a questão dos anjos e a proteção dos anjos, né? E com base na palavra de Deus. Então, caro ouvinte, se prepare, porque temos bastante assunto relativo à proteção dos anjos. E a gente começa com uma pergunta. E você aí, já teve algum milagre, algo que você pudesse dizer que foi uma intervenção angelical? Então é isso que o nosso programa traz nessa noite, é esse o assunto e o tema dessa noite. E vamos continuar e vamos já falar sobre a primeira parte, entrando lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, vou até relatar aqui, né, a parte que é o ponto da palavra de Deus, lá em Gênesis 19, a partir de 15, onde você vai poder acompanhar, né, uma ação de um anjo, né, e uma família. Então, prepare nessa noite. E no final teremos poderosa oração para a sua casa, para você ouvinte, para todos que nos acompanhem. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões que lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão das tuas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora disso, escapa-te por tua vida, não olhes para trás diante de ti, e nem pares em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereça. Eló disse: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me acompanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: eis que tenho te aceitado também nesse negócio, para que não derriba esta cidade, de que falaste. Apressa-te, escapa-te por ali, para que nada poderei fazer enquanto não estiverdes ali chegado. Até aqui, então, esse ponto da palavra, a palavra de Deus dessa noite. Então, iniciamos aí pela passagem de Ló, né, o anjo, né, guardando Ló, né, uma passagem bastante conhecida, uma passagem em que muitas
igreja já pregaram essa parte da palavra, esse ponto, que fala aí da ação do anjo, né, uma intervenção para salvar ali a família, a vida de Ló, né, e como muitos já conhecem, sabe o desfecho, né, dessa história, né, dessa parte, né, desse ponto, né, da palavra, que traz, né, uma intervenção divina. Temos também, em Gênesis ali 21 também, né, que continua, né, com a parte de Sodoma, né, continua a salvação de Ló. Outro ponto que fala da intervenção através de anjos, os anjos ali intercedendo, né, pelas famílias. Depois também em Êxodo, a intervenção dos anjos para proteger, né, proteger ali na cova dos leões, né? Então, a proteção ali em Gênesis, né? Êxodo 23 também. Então, tem vários pontos. Gênesis 19, do 15 ao 16, o anjo foi enviado também para guiar e proteger Moisés. Então, Moisés, né, com aquela missão, né, vamos lá, 15 a 16, Moisés com aquela missão, dentro, designado por Deus, lá onde Deus anima, né? Então, essa passagem também que traz, né, a história até de Agar, né, em 16, Agar, né, Sara, mulher de Abraão, e, enfim, todas aquelas passagens onde os anjos, né, realmente intervêm na vida desses servos de Deus, né, e sua família. E temos ali também, é claro, Salmo 91, né, onde afirma que os anjos guardam, né, aqueles que buscam, aqueles que acreditam, para que guarda para que essas pessoas possam caminhar de acordo com o trajeto ali abençoado por Deus, o trajeto ali designado por Deus, né, que possa trazer assim na vida então de cada um uma bênção, né? Porque Deus tem várias formas de agir. Uma das formas, né, de intervir, de fazer um livramento, de trazer uma benção para os filhos de Deus na terra é através dos anjos. E aí fica a pergunta dessa noite: e você? Já foi abençoado? Já conseguiu uma bênção através dos anjos? Então, você vai consultar o seu coração, você vai trazer na sua memória. No final desse programa, teremos poderosos depoimentos, hein? Sobre a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, né? E de livramento. Sim, muito bem. Livramento de morte. Livramentos terríveis, mas por anjos. Anjos, assim designado por Deus, nos livra de todo o mal. Então, retomando, os anjos, né? Desde Gênesis já surgiam os anjos ali para salvar a família de Ló, os anjos enviados para guiar e proteger Moisés no deserto, uma grande missão, né? Todos conhecem a grande missão que Moisés teve para poder concluir a sua jornada, e os anjos acompanharam, né, para poder guardar aquele povo naquele tempo. Então, o Salmo também, o poderoso Salmo 91, e também menciona os anjos. Os anjos são seres celestiais. Sim, seres celestiais enviados por Deus para ajudar e apoiar e guardar aqueles que herdarão a vida eterna. Então, qual a missão dos anjos? É guardar, é proteger. Você aí na tua casa, caro ouvinte, você que está no trânsito, você que está às vezes no hospital, acamado, como que está o seu coração? Você
crê no poder dos anjos designado por Deus para trazer uma benção? Então, é você que tem a resposta, é você que tem aí a crença através da oração, para, às vezes, pedir ao Senhor, né, que envie os seus anjos, né, que possa ter um socorro e uma bênção através dos anjos celestiais. E vamos falando de intervenção divina. A proteção dos anjos é um reflexo da providência divina. Então, a proteção dos anjos é algo que você clamou a Deus, Deus olhou para a sua necessidade e ele enviou o anjo. Assim como enviou, né, nesses outros pontos que já foi mencionado. Então, aí Deus envia os anjos para socorrer, para um milagre, né, para várias situações. Hoje nós estamos enfatizando as questões de livramento, a aparição de anjos, né, em situações dificílimas, né? Porém, os anjos, ele tem muitas outras funções. Existem as funções dos anjos na questão da enfermidade, existe os anjos também na questão de um consolo, como nós vamos ver logo mais adiante também. Os anjos, eles consolam quando alguém está numa situação muito difícil, né? Então, os anjos, no passado e agora também no presente, eles têm essa função de ajudar os filhos de Deus em situações mais difíceis, em situações, às vezes, que a pessoa se encontra ali num sufoco, vamos assim dizendo, né? E aí não tem o que fazer. O que precisa fazer é orar, acreditar e clamar a Deus para que os anjos, né, a palavra, isso alcance e possa livrar. O poder de Deus. É importante notar que todo o poder de Deus e a autoridade dos anjos vem de Deus. Então é importante que saibamos de onde vêm os anjos, qual na função, o que os anjos fazem. Né? Existem milhares, a Bíblia relata que existem muitos anjos, né? E que eles podem também levar uma benção para você aí, para você que está ouvindo, né, o nosso quadro Cristo Meu Mestre, para você que acredita na fé, por fé, para você que crê na oração, então os anjos possam trazer uma bênção toda especial para você também, amados irmãos, irmãs, ouvinte, e cada um que nos acompanha. Ao todo, a Bíblia ela cita mais de 300 vezes a palavra anjo, então é muito citado o anjo na Bíblia, né? E temos aí os sete guardiões anjos, entre eles Miguel, Gabriel, Rafael, Jofiel, Camael, Uriel e Zodiquiel ou Raniel. Zodiquiel pode ser chamado também de Raniel. Então, esses são 7 anjos, né, guardiões, né, anjos poderosos, né, citado esses 7, mas existe milhares de anjos à disposição de Deus. Certamente, um anjo pode, numa necessidade, trazer a sua benção. Então, prepara, né, fica na oração, fica na comunhão com Deus, creia no poder de Deus e os anjos certamente, por uma intervenção divina, possa também alcançar você, alcançar a sua necessidade, alcançar o seu clamor daquilo que você necessita. Então, hoje nós trazemos esse tema sobre os anjos. E vamos, né, falar um pouco também de Daniel, né? Isso, vamos falar um pouco de Daniel. Daniel é bastante citado na palavra de Deus, né? Daniel 9:10. Daniel 9:10 Daniel teve uma visão extraordinária, né? Uma visão de um ser angelical de imenso poder e esplendor. Então, Daniel é relatado na palavra de Deus como um servo de Deus
e teve muita intervenção de Deus, né? Citando ali Daniel na cova dos leões, né? Que é muito conhecido, né? A parte ali das covas dos leões. Então, Daniel, servo prudente e fiel a Deus, né? Que num momento bastante difícil, acreditou, e os anjos assim teve ali com ele, né, livrando da morte, né, e de várias outras situações em que no ministério de Daniel os anjos o acudiram. Sim, é um ministério ali de Daniel durante a sua passagem nessa terra, né? Então os anjos o acompanharam, e nas situações mais difíceis ele ficou na fé, ele continuou na sua jornada, e dessa forma Deus enviou anjos para guardar em todos os seus caminhos, né? E em várias situações Daniel teve a presença de anjo na sua vida. Então, vamos assim, mencionar um pouco sobre Daniel. Vamos falar um pouco sobre a questão de Daniel, né, dos anjos, né, da surgimento de anjo na vida de Daniel. Vale lembrar que dentro dessa visão, né, uma visão extraordinária, não, um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Então, uma parte muito importante aqui, né, inclusive, fala dos últimos dias, e aí, no caso aqui, o anjo anuncia. No ano terceiro de Ciro, o rei da Pérsia foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira, e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra, teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. No dia 20 e 4 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequei. E levantei meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e seu corpo era como turquesa, e seu rosto parecia um relâmpago, e seus olhos como tocha de fogo, e seus braços e seus pés como cor de bronze açacalador. E a voz de suas palavras como voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não os viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Então, aí a palavra, né? Um ponto também dessa palavra, importante mencionar, né, Daniel nesse ponto dos anjos, com relação aos anjos, né, porque Daniel ele traz aí poderosas profecia, poderosa parte da palavra, onde se cumpre, né, onde muita coisa aí se cumpre nos últimos dias. Mas não vamos prolongar nessa parte também, senão nós entramos no Apocalipse, né, e hoje a questão é proteção. Proteção, né, através dos anjos para sua casa, para sua vida. Como eu vou ter proteção dos anjos celestiais? Então, essa é a palavra dessa noite. O que você faz numa dificuldade? Quando você clama a Deus, já pensou em pedir a Deus a ajuda dos anjos celestiais? Isso é um ponto interessante, porque os anjos celestes, ele pode, sim, enviado por Deus, dentro de uma oração, trazer a sua benção. E se um anjo for designado por Deus, não tem nada que o segure, porque o anjo celeste, ele é muito poderoso e pode intervir naquilo que você pede, na sua petição, na sua oração. Então, vamos entrando nessa parte e indo também agora para
uma parte da palavra de Deus que já é no Novo Testamento. Então, vamos entrar na parte da palavra de Deus, Novo Testamento, né? Novo Testamento aparece muito, tem muita questão de anjos ali no Novo Testamento. Atos 12, 11. Então, Atos 12, 11, o anjo veio ali para confortar Jesus. Então, Jesus, num momento bastante difícil, num momento de uma situação espiritual, assim dizendo, em batalha espiritual, o anjo o confortou. Lucas 22, 43, também foram vistos guardando, né, guardando o sepulcro de Jesus. Então, várias passagens. Mateus 28, 2 também relata anjos. Hebreus 1, 14. Os anjos podem ser enviados para proteger o povo de Deus. Olha que maravilha. Palavra poderosa nessa noite. Pode ser enviado para proteger, né, para guardar, para interceder, para livrar. E Mateus 1, 20, onde anuncia também o nascimento. Os anjos vieram ali para anunciar o nascimento de Jesus. Então, em Hebreus é interessante, os anjos têm o anúncio de anjo umas 13 vezes. Então, é muito anjos, né, a favor do povo de Deus, né, relatado dentro da palavra de Deus. Nós enfatizamos, nós trazemos toda a informação com base na palavra de Deus, para que você possa consultar a palavra de Deus e assim também ser abençoado, né, vendo ali a parte onde os anjos, por uma ação divina, né, eles fazem essa parte da palavra de Deus. Vamos buscar aqui em 28, vamos ver aqui, 28, São Mateus, aqui, ó. São Mateus 28, 2, onde diz: E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Então, a parte aqui onde, né, um anjo, né, acompanhando ali a ressurreição, um anjo acompanhou e houve ali um grande terremoto, né? E seu aspecto, como que era esse anjo? O seu aspecto era como um relâmpago, e seu vestido branco como a neve. Então, não havia ali nenhuma dúvida que era um anjo enviado por Deus, né? E continuando ali, esse aspecto era como relâmpago, e seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Cristo Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, ali o próprio anjo, determinado por Deus, tirando a dúvida daquelas pessoas que procuravam a Cristo Jesus, dizendo que ali já não estava o Senhor Jesus, que o sepulcro ali estava vazio, né? E o Senhor já havia ressuscitado. Então, os anjos acompanharam essa parte poderosa na humanidade, né? Poderosa na humanidade, onde Cristo Jesus ressuscitou. E os anjos acompanharam, né? Os anjos estiveram ali para anunciar também essa ressurreição. Amado irmão e irmã, nesta noite nós temos depoimentos muito poderosos, assuntos muito interessantes, vindo
da parte de Deus, né, sobre anjos. E você acredita em anjos? Acredita que o anjo pode trazer a sua benção? Você alguma vez orou falando com Deus? Alguma vez pediu, né, intercessão e uma bênção através dos anjos celestiais? Então, porque nessa noite, este é o assunto dos anjos. E vamos ver mais um pouco sobre anjos, né? Temos bastante assunto sobre anjos. Vamos também em Lucas 22. Então, em Lucas também fala sobre anjos, né? Olha lá. E apareceu um anjo do céu que o confortava. Então, aqui falando já na parte de Jesus em Lucas, né? Jesus no Getsemane. Sim, ali naquele jardim onde o Senhor muito passou ali umas suas dificuldades, onde trazia ali todo o peso da humanidade, naquele momento, a sua dificuldade de sofrimento. Então, o anjo, aqui diz como? Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia orava mais intensamente, e seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que se corria até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Então, amado irmão, amada irmã, nós estamos falando da ação dos anjos na face da terra. Aquilo que o anjo designado por Deus veio fazer na terra para livrar o seu povo, para ajudar o seu povo. Temos muita coisa que falam sobre anjos, né? Então, muita passagem sobre anjos também aqui, mais ponto da palavra de Deus dos anjos. Também é importante lembrar que dentro de Dom Celeste, né, enfim, os anjos, eles aparecem em várias partes na palavra de Deus, né? Então, a Suprema Caridade também menciona, né, sobre anjos. Então, os anjos, aí, ó, ainda lá, Coríntios, agora Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Então, é muito mencionado, mais de 300 vezes na Bíblia, mencionado a palavra anjo. Então, muito mencionado, tudo sobre o poder de anjo, sobre intervenção de anjo, né? E sobre aquilo que pode fazer na sua vida, na benção dos anjos intervindo. Como os anjos intervêm, como eles aparecem? Às vezes um acidente fatal, o anjo intervém. Às vezes, no hospital, o anjo intervém. Muitas das vezes também, numa depressão, os anjos consolam, intervêm em várias situações. Às vezes, numa viagem também, os anjos intervêm. Enfim,
cada determinada situação, aparece um anjo, às vezes também, para impedir algo, né? De repente, você vai tomar uma decisão, né? E se você está na dúvida, fale com Deus. E o anjo pode intervir, né? Para que você chegue ao seu destino, sim ou não. Se for algo bom, Deus vai colocar um anjo na frente para te guiar. Se for algo que não seja bom, que os anjos possam intervir também dentro daquilo do propósito designado por Deus na sua vida. Então, os anjos celestiais, muito citado na Bíblia, muito aparece dentro da palavra de Deus, né? E em muitas situações os anjos têm entrado com a intervenção. Nós vamos mencionar alguns pontos desse planeta, algum ponto do Brasil ou do mundo onde houve intervenção de anjo. Vamos para o ano de 1974, vamos falar aqui, 1º de fevereiro do ano de 1974, o pastor William Conceição, ele é um sobrevivente de um prédio que pegou fogo em São Paulo, então foi uma época terrível. Nós vamos mencionar, através dessa parte, nós vamos mencionar a intervenção do anjo. Então, ano era 1º de fevereiro de 1974, o pastor sobreviveu porque surgiu na fumaça, estendeu-lhe a mão, um anjo, e guiou ele até a saída. Então, veja que maravilha ele teve num momento dificílimo, num momento onde muitas pessoas estavam perecendo, num momento de pânico, num momento difícil. Pela graça de Deus, certamente que esse pastor William estava em contato com Deus, e dessa forma, o que aconteceu? Um anjo surgiu no meio da fumaça. Ele, por certo, não sabia o que eu ia fazer numa situação. Amado ouvinte, irmão, irmã, o que você faria numa situação difícil? Teria que falar com Deus. E essa intervenção de Deus? Você tem fé que Deus envia os anjos na tua vida, na tua causa, naquilo que você busca, na tua necessidade? Creia no poder da palavra e creia também nos anjos. Então, esse pastor, por certo, foi muito abençoado naquele dia, porque um anjo surgiu na fumaça, naquele fogo, naquela situação desesperadora. O que acontece? Um anjo surge guiando ele, guiando daquele grande perigo, estendeu-lhe, né? Estendeu-lhe a mão. A gente entende ali que um anjo deu a mão e guiou ele até a saída. Olha que maravilha, né? Que maravilha, que bênção que ele recebeu, né? Nesse dia, onde um anjo surgiu e o guiou, né, até a saída. Também tem outra situação de anjo, vamos falar aqui, ó. Sorocaba, interior de São Paulo, em 5 de fevereiro do ano de 2018, Flávio Bozola, um idoso de 87 anos, ele foi atingido por um ônibus, foi lançado para baixo das rodas do ônibus. Foi um fato muito, muito comentado na época. O jornal comentou no dia 9 de fevereiro. Aquele acontecimento foi dia 5, o jornal trouxe no dia 9, ali aparece a data do dia 9, né? Então, naquele dia, 5 de fevereiro, o senhor Flávio foi um idoso que foi lançado embaixo das rodas de um ônibus. E o que aconteceu? Ele sobreviveu, isso mesmo. Ele sobreviveu, ele saiu daquela situação, né? Com 87 anos, teve o livramento de Deus, né? E assim nada aconteceu com o senhor Flávio Bozola, idoso, com 87 anos. Então, vale mencionar, amado irmão, irmã, caro ouvinte,
um anjo certamente tem uma benção, e um anjo tem livramento na sua vida. Provavelmente você já recebeu também uma benção do anjo, um livramento do anjo celestial, ou uma mensagem, ou algo vindo da parte de Deus, né? Ou saúde por Deus através dos anjos. E tem muita coisa que os anjos fazem nessa terra, a todo momento, ele está livrando alguém de uma tragédia, de uma situação dificílima, né, através da palavra, através do mandar de Deus, né? Então, nós temos também, vale esse depoimento. Vamos falar aqui de mais depoimento para que a sua fé fortaleça. Os testemunhos, depoimento trazido, tudo aquilo que nós apresentamos é para que fortaleça a vossa fé, para que você creia um pouco mais na palavra, exerça a sua fé e creia que num momento difícil da sua dificuldade, um anjo possa, por Deus também, ser designado e assim, dessa forma, possa ter uma intervenção divina, né, e trazer a sua bênção também. Então, tem uma situação também na Índia, vale lembrar, essa situação na Índia, né, onde, vamos relatar aqui, né, o ano era 2009. O ano era 2009, na Índia, um carro modelo Maruti 800, era um carro desse modelo, ele era movido a gasolina e a gás, por certo, estava, naquele momento, usando gás, né? E ele cruzava, né? Estava no cruzamento com a MG Road, né? Em Bangalore, na Índia. Então, esse é o local. E o que aconteceu? A pessoa ali com o seu automóvel, imagina você no seu automóvel, na estrada, com um destino designado, você tinha algo a fazer, algo a realizar. Então, vamos, dentro de uma empatia, pensar o que aquela senhora passou no carro dela naquele momento. O que acontece? O gás acabou. E o carro simplesmente sem gás, vai fazer como? O carro parou. E ela, por certo, muito abençoada, muito dirigida, muito guiada, elevou a sua oração a Deus, clamou a Deus, falou com Deus, manteve a calma, né? Manteve a calma num momento difícil, é importante, né, a pessoa, para falar com Deus, manter ali o seu estado de calma e buscar em oração com Cristo Jesus em Deus. E daí o que acontece? Acabou o gás daquele carro, ela na estrada, ela fez uma oração. Ela fazendo uma oração, o que aconteceu? Obteve um socorro. Surgiu um jovem e ajudou ela até o posto. Então, um jovem empurrou e simplesmente depois não quis mais nada, ela, por certo, foi oferecer ali dinheiro, alguma coisa, alguma ajuda, mas ele não aceitou e acabou ali que ajudando a pessoa, né, através daquela oração. E você já foi socorrido através de uma oração, irmão, irmã, caro ouvinte, porque os anjos estão agindo em toda a terra. Não é só no Brasil, não é só Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, na estrada, principalmente caminhoneiro, né, nas estradas onde há muito perigo. Quantos testemunhos, quantas maravilhas temos visto através dos anjos, né? E os anjos celestiais, né? Seja da forma que Deus manda, mas através dos anjos você recebe sua bênção e ficará feliz da vida, né? Feliz porque o momento de dificuldade, se não surge um anjo, como que fica? Não é verdade? Então, tenhamos fé, né? Para obter a proteção dos anjos, que é um reflexo, né, da providência, um reflexo da providência divina. Amado irmão, irmã, então, nós estamos hoje mencionando sobre
o poder dos anjos. Os anjos, né, por toda a terra, trazendo uma benção na sua vida, uma benção certamente naquela dificuldade que você tenha. Então, se você conhece alguém que está numa dificuldade, você pode orar, você pode interceder, você pode também ajudar alguém com uma oração e pedindo a Deus que envie também um anjo. Quantos não clamaram a Deus um anjo? Muitos, numa situação difícil, ou muito, às vezes, no momento, não lembrou do anjo, mas Deus enviou. Por quê? Porque Deus tem guardado teus filhos na face da terra. Então, às vezes, no momento de perigo, é bom reconhecer e entender que os anjos estão a postos e ele guarda todo dia cada um de nós. Certamente que a sua casa é guardada pelos anjos, né? O seu trabalho, o seu caminho, onde quer que você vá, os anjos possam guiar e guardar em todo o tempo. Então, o poder de Deus. Importante notar que todo o poder de Deus e a autoridade dos anjos vem de Deus. Então, nesta noite, estamos falando sobre anjos. Anjos celestes que possam vir a seu socorro. Ainda nessa noite, teremos poderosa oração para a sua casa, para a sua vida, e que fala sobre anjos. E dentro desse depoimento, esse depoimento agora importantíssimo também, que esse depoimento sou eu mesmo que vou estar trazendo o que aconteceu comigo. Esse é o acontecimento que houve na minha vida de livramento através de anjo. Porque se não fosse um anjo naquele dia, naquele horário, não teria passado daquele dia. Não é mesmo? Então é muito importante. O ano era 1996, em Osasco, São Paulo, no dia 11 de junho de 1996. Era a véspera do Dia dos Namorados, né? Vale lembrar que isso está em reportagem, isso pode ser buscado em arquivo. Eu, Sebastião Anselmo, trabalhava dentro do shopping, e aquele shopping eu vendia carro pela empresa Acauã Veículos, uma empresa que existe, né? Uma empresa de consórcio de carro. Então, havia ali um carro branco, que pode ser visto numa reportagem ainda de arquivo, né? Provavelmente uma Paraty branca, e vendia aí o consórcio, né? Naquele estabelecimento, naquele Shopping Plaza de Osasco, São Paulo, ano 1996, véspera, Dia dos Namorados. Então, eu estava ali, porque era meu horário de trabalho, né? Então, eu almoçava ali, eu conversava com os lojistas, eu apresentava também o meu trabalho ali de vender carro. E o que aconteceu naquele dia? Qual o acontecimento que abalaria toda aquela cidade no dia 11 de junho de 1996? Havia 2.000 pessoas dentro daquele shopping. Então, o shopping estava lotado, porque muitos estavam ali para comprar presente, outros somente para almoçar, outros estavam passeando, pessoas vinham de outro estado, enfim, existia uma multidão de 2.000 pessoas dentro daquele shopping, e eu também estava ali, né, almoçando, fazendo a minha rotina do dia a dia, em que eu fazia, né, e havia ali um forte cheiro de vazamento de gás. Esse vazamento muitas pessoas já davam por percebido durante alguns meses, então já havia algum comentário sobre aquele shopping, de que poderia acontecer algo
Você já teve um pressentimento de um acontecimento? Você já teve, em algum momento, pressentindo que algo iria acontecer? Porque foi exatamente isso que aconteceu naqueles dias. Havia pressentimentos, várias pessoas comentavam, inclusive eu também, né, que ouvia os comentários de que aquele shopping não estava com uma estrutura muito boa, que havia ali algum erro de projeto, que a construção, o local onde foi construído, enfim, exatamente meio-dia e 15, esse prédio ali da Praça da Alimentação veio abaixo. E eu, como estava ali, era momento, mais ou menos poucos minutos antes, pouco tempo antes, onde eu saí da praça da alimentação, que eu me dirigi ao banheiro, né, que eu já tinha almoçado, fui lavar as mãos, naquele momento houve um estrondo que parecia um terremoto. E eu, meio atônito, não entendia o que estava acontecendo, e eu fiquei meio que sem entender. Porém, no que eu saí da porta do banheiro, eu ouvi uma voz muito forte gritando: saia por essa porta. No que eu saí, o shopping, as duas outras portas foram explodindo e eu saí ileso de dentro daquele shopping. Pude ver ao longe uma poeira grande vindo, porque o shopping, a praça da alimentação e vários outros pontos, naquele momento já era a terceira explosão, né? Porque duas foram na porta, uma explosão forte na praça da alimentação e o desespero de pessoas correndo para todo lado. Então, eu saindo fora do shopping, eu ouvindo a Deus, eu segui em paz, fui para minha casa, né? Fui agradecer a Deus, né? Fui guiado por Deus para que não ficasse ali. Em poucos minutos, aquela cidade foi tomada por pânico, né, naquele dia, porque tudo parou para assistir a questão do shopping, né? Policiamento, corpo de bombeiro, tudo que vocês imaginarem de socorro, volta-se a atenção para aquele shopping naquele ano, naquele horário, no dia 11 de junho de 1996, meio-dia e 15. E eu, por graça de Deus, recebi essa bênção, que foi uma intervenção de um anjo, onde não me aconteceu nenhum arranhão. Absolutamente nada aconteceu, porque estava ligado com Deus, né? Pude ir para minha casa, né? E depois pude ver todo o acontecimento, né? Vários dias ali de socorro, de vítimas e de tanta coisa que aconteceu naquele dia no Shopping Plaza de Osasco. Alguns dizem que foi 46, então vamos pelo noticiário dado pelo jornal, que dizem ser 96, porém houve 400 pessoas feridas, né? É claro que, às vezes, dentro dos feridos, alguns podem não ter resistido, e nessa informação pode ter aumentado também o número de mortos. Mas vale lembrar que foi um acontecimento terrível para aquele dia, foi um acontecimento assim que abalou a cidade e que havia, né, cheiro forte de gás, né? Então, a perícia disso diz que foi vazamento de gás que causou a explosão, né, do Shopping Plaza de Osasco. E eu, Sebastião, sou a testemunha de que Deus age através dos anjos e assim nos livra de todo mal. Assim como eu fui livrado, certamente Deus também livrará você, ouvinte, né, caro ouvinte, irmão, irmã, né, você que está nos ouvindo, você que tem depositado a sua fé na oração, que através da oração, através dos anjos, você receba uma bênção. Qual é a sua petição? Né? A palavra traz hoje essa pergunta. Qual é a sua petição com Deus? Né? Porque aquilo que os homens não podem fazer na terra, aquilo que um juiz não pode fazer na terra, aquilo que um advogado não pode fazer na terra, ou às vezes até a mão do médico já foi até onde podia, aquilo que não há mais
o que fazer, um anjo pode fazer. Um anjo pode intervir, um anjo pode trazer uma benção na sua vida, e um anjo pode ter uma bênção toda especial na tua causa, na tua questão. Então, se você fez tudo o que devia, se você buscou de todas as formas, se você já tem sofrido com uma situação, acredite no poder dos anjos enviados por Deus, e ele certamente trará para você uma benção e você vai ficar muito feliz, igual eu fiquei naquele dia, que foi um livramento de morte. O programa Cristo Meu Mestre traz nessa noite esse assunto dos anjos. E vale lembrar, caro ouvinte, irmão, irmã, você que está sempre indo para a igreja, você que está indo nas reuniões, irmão, irmã, você que está nos seus afazeres do dia a dia. Então, vamos falar um pouco sobre patrocínio, né? Nós estamos chegando quase no final desse programa, então nós vamos falar um pouquinho sobre patrocínio, né? Vale lembrar que o nosso programa é patrocinado, né? É patrocinado por empresa, nós temos o patrocínio, então nós estamos sempre falando do óleo de banho, isso mesmo, óleo de banho, né? Para você ter o seu corpo hidratado, né? Perfumado, feito com óleo de semente de uva, né? Perfumes, imitação de importado. Então, são vários, né? Vou até mostrar aqui, ó, feito com carinho para você, ouvinte, para você, irmão, irmã, né? O óleo de banho, tem o Eternela, né? São vários óleos de banho. Eternela, que é um óleo de banho feminino, né? O Suave Cabana, que também é um óleo de banho feminino, através dos nossos telefones, através do contato que está na sua tela, você pode pedir também, solicitar o teu óleo de banho, né? Tem o Ferrari Black. Ferrari Black é um Ferrari que é masculino, né? E o que ele vai fazer? O óleo de banho para a sua pele hidrata profundamente, melhora a elasticidade. Ele tem a hidratação também, rapidamente é absorvido, não deixando a sua pele oleosa. Nos cabelos tem a nutrição, nutre, hidrata os fios de cabelo, prevenindo as quebras das pontas. Então você vai ficar com o cabelo maravilhoso, vai ficar com a pele assim linda, maravilhosa para você ir nos seus compromissos, né, ou no dia a dia. Então você vai cuidar também da tua saúde. Na saúde possui propriedade antioxidante, né, rica em vitamina E e resveratrol, ajudando na prevenção do envelhecimento precoce. Para a pele, hidrata, trata. Então, não esqueça do seu óleo de banho, feito com carinho para você, irmão, para você, irmã. Não deixa de pedir o seu, né? Esse programa tem o oferecimento desse óleo e é muito, muito, muito bom. Eu já conheço, eu já usei. E você aí na sua casa, conhece? Então, faça o seu pedido, tá bom? E é isso, vamos para mais, indo quase para um final, né, do programa, e tem poderosa oração. Teremos aí minutos para a oração, né, de encerramento, né? Hoje trouxemos aqui a palavra de Deus, né, falando sobre anjos. Em outro programa, em outro momento, traremos sobre hierarquia, porque assunto de anjo é assunto muito profundo, tem muitas coisas para falar sobre anjos. Mas nessa noite, nós estamos trazendo para você, estamos falando sobre anjo na proteção, na providência divina. Então, irmão, irmã, nessa noite teremos poderosa oração, né? Ainda falando sobre anjos na oração, né? Para que você tenha aí uma semana abençoada, uma noite, né? Abençoada em tudo que você for fazer, a benção de Deus na sua vida.
Amado irmão, amada irmã, esse quadro Cristo, meu mestre, ele tem como base a palavra de Deus, né? Às vezes trazemos algum testemunho, alguns assuntos, e ele tem como base a palavra de Deus na sua vida, né? Para que você exerça a sua fé, para que você seja abençoado. Irmão, irmã, que você seja abençoado na palavra de Deus. E estamos chegando aí mais no finalzinho e nós vamos deixar uma oração, né? Porque os anjos, eles também são mencionados no Salmo 91, né? E é nesse salmo que nós vamos, nessa noite, trazer para você a benção de Deus, né, na sua vida, né, a proteção através dos anjos, né, tudo mais através do Salmo 91. Então, vamos para a oração dessa noite. Irmão, irmã, caro ouvinte, você que nos assiste, você que está nos ouvindo, vamos refletir na oração, né, que essa oração tenha um poder eficaz na sua vida, que essa oração possa ter um poder, né, de trazer aquilo que você espera, um livramento, e possa te acompanhar todos os dias da sua vida na face da terra. Então, vamos lá para a oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Altíssimo Deus e eterno Pai, por esta oração, que possa os anjos intervir na vida de cada um, de cada comerciante, você ouvinte, você que está no trânsito, você que às vezes está aí numa dificuldade, você que está atravessando um momento onde precisa de uma intervenção divina, que Deus seja convosco, que a palavra de Deus possa ter o efeito na sua vida e entregar nas tuas mãos a bênção que você tanto espera. Então, essa oração que possa ter um efeito especial na tua vida, creia, tenha fé, busque na oração e deposita a sua fé em Deus e o Senhor certamente trará uma grande bênção na tua casa, na tua família e em tudo que você fizer, para que haja prosperidade e bênção, saúde e paz no teu coração. Então, Deus abençoe o irmão, Deus abençoe a irmã, né? É a bênção de Deus através dessa poderosa oração do Salmo 91. Amém? Glórias a Deus. Amém, amados irmãos e irmãs. Então, esse foi mais um quadro Cristo, meu mestre. Estamos aqui, né, agradecido e feliz por mais essa noite, por aquilo que Deus tem feito e tem nos abençoado. E você certamente será abençoado, né, irmão, irmã, aí com essa oração do Salmo 91
uma poderosa oração. Fiquem com Deus. Nós nos vemos nos próximos quadros, no próximo quinta-feira. Depois no YouTube também continue, convide a família, assista no YouTube, né? E você vai ser muito abençoada, você vai ser abençoado, irmão, irmã, e nos vemos toda quinta aqui. Temos um encontro marcado, Cristo meu Mestre, 8 horas, quinta-feira, pela Rádio Amor e Vida. Abraço a todos, Deus abençoe, irmão, Deus abençoe, irmã, né? Que o Senhor possa te guardar em todos os teus caminhos. Que os anjos celestes assim te acompanhem. Tenha uma boa noite, irmão, irmã, né? E que Deus faça maravilhas na sua vida e que os anjos o alcancem naquela tua necessidade. Graça e paz, Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti conhece meu viver, minha vida, noite e o amanhecer. Quando sabes antes o sol clareia, é grande. Tu me dizes isso tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti tem conhece meu viver, minha vida, noite e o amanhecer. Quando sabes antes o sol clareia, é grande. Tu me dizes isso tudo vai passar.